Bom dia a todos, quarta-feira, hoje iniciando um pouco mais cedo esse vídeo, mas gostaríamos que todos que estão ouvindo esse vídeo pudessem ter as suas Bíblias para conferir alguns textos que vamos usar hoje. Gostaria de começar com o mesmo texto do último vídeo, o texto que foi iniciado, o último vídeo, que é João 8,32. João 8,32 diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo estava falando isso àqueles homens judeus, os fariseus e todos que ali estavam presentes. Mas vamos trazer um pouco para os nossos dias de hoje. Por que conhecer a verdade liberta? Nós precisamos pensar nisso. Nós sabemos que estamos vivendo em dias onde há muito engano e muita confusão religiosa. Mas além disso, nós precisamos estar, através da Bíblia Sagrada, conscientes que nós vivemos numa guerra espiritual. Por que a Bíblia é tão importante, então? Porque conhecer a verdade nos liberta desses enganos. João 17, abram por favor a Bíblia no João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, verso 17. Jesus novamente, ele nos afirma aonde está a verdade. Então ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele orando ao Pai. Então, onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. Que bom, não é mesmo? Que nós temos em nossas mãos a palavra do Senhor, a verdade. Muitas pessoas às vezes questionam a Bíblia, não é mesmo? Nós sabemos disso, muitos questionam a Bíblia. Mas eu quero falar aqui aquele que acredita na Bíblia Sagrada, que tem ela como regra de fé. Todos nós deveríamos ter só uma regra de fé, a Bíblia Sagrada. Em 2 Pedro, livro de 2 Pedro, quase lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, capítulo 1, verso 21, a palavra de Deus nos diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma que tudo que está escrito aqui, principalmente as profecias, não foram escritas por vontade humana. Foram escritos por homens, sim, em linguagem humana, mas inspirados por Deus. Podemos acreditar nisso? Acreditamos na palavra de Deus, estamos lendo na palavra de Deus que ela, a palavra de Deus, não foi escrita por vontade humana. Então isso é muito importante na nossa vida religiosa. Nós podemos hoje estar em alguma religião que não está falando o que a Bíblia diz. Talvez fomos ensinados assim, desde pequenos, desde crianças. Mas lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós estudarmos a palavra de Deus de maneira correta, nós seremos libertados de qualquer engano. Hebreus, gostaria que os irmãos abrissem Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, quem são esses homens, que foram inspirados por Deus? O Velho Testamento, nós começamos lá com Moisés, os 5 primeiros livros, e depois vem muitos pequenos e outros homens que foram pequenos profetas e outros homens, pequenos que eu digo porque os livros são menores, Esses homens foram inspirados por Deus. E depois, no Novo Testamento, nós vemos Cristo, o próprio Deus, falando. E os apóstolos, e discípulos registraram essas palavras. Paulo escreveu cartas às igrejas. Todos esses homens foram inspirados por Deus. Em 2 Timóteo
2 Timóteo, um pouquinho antes aqui, 2 livros antes, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e o 17, fala assim: toda escritura, está dizendo aqui, é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, é na palavra de Deus, irmãos, que nós podemos ser instruídos, corrigidos, repreendidos, instruídos na justiça, para sermos perfeitos em obras. Para isso serve a palavra de Deus, irmãos, para nos instruir, nos aperfeiçoar. Olha só a importância da Bíblia, não é mesmo? A grande importância da Bíblia. A Bíblia foi muitas vezes atacada pelo inimigo de Deus. Satanás não queria que nós tivéssemos em nossas mãos esse maravilhoso livro. Então o que ele fez? Ele tentou destruí-la muitas vezes. Amanhã, na quinta-feira, eu vou tentar fazer um resumo da história da Bíblia, para nós vermos como a importância desse livro para nós, que muitas vezes hoje os seres, a sociedade de hoje não dá valor à palavra de Deus. Mas ao nós vermos o que homens passaram para hoje nós termos em nossa língua a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que como nós devemos dar valor a esse livro. Romanos, para nós terminarmos, Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Romanos 15, verso 4 diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito nesse livro, irmãos, foi escrito para o nosso ensino. Velho Testamento, Novo Testamento, foi escrito para nos ensinar. As profecias que estão aqui são mais para o nosso tempo. E tudo isso para nos dar esperança no amanhã, no futuro. Porque se nós olharmos para esse mundo do jeito que ele está, que esperança teremos? Então, irmãos, que possamos olhar as Escrituras de uma maneira diferente a partir de hoje. A importância que ela tem na nossa vida. Amanhã vou falar um pouco sobre a história da Bíblia. E na semana que vem, falar um pouco sobre como estudá-la, como aprender com ela. Que Deus lhe ilumine, que Deus lhe proteja, que você tenha uma excelente semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.